Muito boa tarde, muito boa noite. Oração, ação. Mais um encontro, mais um dia de reflexão, mais um processo de aprendizado da vida, de avanço no autoconhecimento, de estímulo à prática do bem. Os 3 princípios norteadores da nossa evolução e os 3 princípios também adotados nesses nossos momentos. Mais uma vez, autoconhecimento, conhecimento e a prática do bem. Não como 3 princípios independentes, mas como 3 aspectos de um mesmo princípio único. Assim como o sentido da vida é amar o próximo como a si mesmo, o conhecimento também só pode ser da vida ligado, conectado, uno com o autoconhecimento. E assim como o caminho para a evolução é fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse, sempre nessa posição reflexa entre nós e o mundo, esse autoconhecimento e o conhecimento do mundo, da vida, do outro, tem como território por excelência a fraternidade, a solidariedade, a caridade, a prática do bem. Que assim seja, não apenas aqui, mas em nossas vidas. A todo momento, olhemos tudo, avaliemos nossos atos, avaliemos nossos dias, avaliemos nossas vidas, nossas filosofias, nossas religiões, nosso trabalho, nosso aprendizado, sempre à luz dessa tríade luminosa. Hoje, refletiremos sobre a evolução, sobre o futuro. É muito curioso observarmos, a partir desse nosso estudo de hoje, o que é a ficção científica humana. Todos nós já assistimos a alguns fabulosos filmes de ficção científica e eles são quase unânimes, todos eles, em concentrar como grandes mudanças que o futuro nos reserva novas tecnologias, novas arquiteturas, e tragicamente são quase unânimes também em apontar que o ser humano, nas suas violências, nas suas explorações, nos seus fanatismos, nas suas violências, será o mesmo. É muito interessante avaliarmos isso, porque é exatamente o oposto do que nos revelam os espíritos. Não há evolução, não há futuro melhor, senão com uma condição. Uma condição apenas é exigida para um futuro melhor: seres humanos melhores. Podemos não ter essa ou aquela tecnologia, o ritmo da evolução, do desenvolvimento de cada humanidade é único. Mas para um mundo ser realmente mais evoluído, esse fator é a condição inegociável: seres humanos melhores. Para além da ficção científica, literária, cinematográfica, outro tipo de ficção ideológica nos é passada. As religiões, as ideologias prometem para todos nós um futuro
muito diferente. Quando a humanidade toda for liberal, adotar o liberalismo, ou de um lado, ou quando adotarmos o comunismo do outro, nossos problemas terão se acabado, prometem os ideólogos. Quando formos todos budistas, ou todos cristãos, ou muçulmanos, também tudo será um paraíso. A própria definição do paraíso, da felicidade permanente, da ausência total de conflito, de trabalho, de problemas, é o que as religiões nos prometem. Mas qual a real condição para alcançar esse futuro sem problemas? Como alcançaremos esse futuro sem problemas da ficção, por assim dizer, ideológica, e da sociedade avançada tecnologicamente e arquitetonicamente da ficção científica? Frente a esses convites, a esses anúncios de futuro, que nos chamam, é claro, para aderirmos politicamente a uma ideologia, a aderirmos à tecnologia como a solução de todos os problemas, esses anúncios que nos convidam a aderir a práticas religiosas e a obediência às hierarquias sacerdotais como receita infalível de um futuro, de uma melhoria, de uma evolução. Frente a tudo isso, os espíritos nos fazem essa revelação revolucionária. Cada mundo terá sua evolução tecnológica própria, específica, sua arquitetura única e mesmo corpos característicos de cada humanidade. Mas do que a evolução não abre mão é de seres humanos melhores. Assim como sabemos aqui na Terra, quando vamos para países ricos, os prédios são fantásticos, as pessoas todas dispõem de carros, de aparelhos, de arquiteturas, de políticas públicas, de asfalto, de infraestrutura urbana fantásticos. Mas qualquer um que for a um país desenvolvido e souber dos seus serial killers, da sua ânsia por domínio, por guerras, que souber do alto índice de consumo de drogas, de bebidas, do alto índice de suicídios, qualquer pessoa que tenha um olhar realista para a Terra já sabe, na comparação dos mundos, das civilizações, das culturas, já sabe que a melhoria material externa não corresponde a uma maior evolução dos seus habitantes. Mesmo assim, a nossa ficção, as nossas ideologias continuam nos prometendo mudanças apenas baseadas no externo. Claro que não.
Claro que nossas vidas individualmente e a vida dos países e dos planetas só evoluirá com a evolução moral, com a evolução espiritual, com a evolução vibracional dos seus habitantes. Não é à toa que o homem materialista, superficial, egoísta, violento, naturalize a sua baixa condição moral como a nos colocar, como a naturalizar, como a colocar como inevitável, intransponível a baixa evolução moral da humanidade, justificando assim a sua baixa condição com uma inevitabilidade da violência, da exploração, dos absurdos de todo tipo. Impressionante que a gente, sem perceber, perpetue a baixa condição moral, colocando-a como eterna, situando as mudanças todas como externas, bloqueando e boicotando a nossa evolução real, que é interna. Aqui no Livro dos Espíritos, nosso manual de sobrevivência, nosso manual de conhecimento, autoconhecimento e prática do bem, na questão número 182, e no seu comentário, Kardec nos traz, em rápidas pinceladas, essa ficção, muito mais do que ficção, essa visão do futuro real, de o que é a evolução real para todos nós. Vamos lá? A pergunta é: podemos conhecer com exatidão o estado físico e moral dos diferentes mundos? E Kardec no seu comentário, nos vem falar da evolução, das características da evolução individuais, corpóreas, espirituais e sociais. Vamos lá? Já trouxemos no nosso encontro passado o primeiro parágrafo do comentário, mas vamos repetir aqui. Diz Kardec: à medida que o espírito se purifica, o corpo físico que o reveste se aproxima da natureza espiritual. Ficaremos com corpos cada vez mais quintessenciados, mais sutis. Isso não passa por nenhuma ficção filosófica, doutrinária, científica, mas é uma das características dos mundos evoluídos, dos seres evoluídos. O corpo físico se aproximando do que seja a natureza espiritual. A matéria torna-se menos densa e ele já não se arrasta mais penosamente pelo solo. De alguma forma, os super-heróis são uma ficção científica, são uma ficção do futuro da humanidade. Os super-heróis são o nosso futuro. No corpo físico, porque adquirem uma força fabulosa, adquirem uma leveza e voam. No campo espiritual e moral, porque vivem a vida em alto sacrifício pelo bem da coletividade. Muito legal perceber isso, não é? Então a matéria e o corpo aqui incluído
torna-se menos densa e o espírito já não se arrasta mais penosamente pelo solo. Suas necessidades físicas são menos grosseiras. E os seres vivos não têm mais necessidade de se destruírem mutuamente para se alimentar. Ao contrário dos supervilões que matam, prejudicam, destroem, os super-heróis se caracterizam pela defesa da vida, por salvarem, pela prática do bem. Continua Kardec, o espírito se acha mais livre e tem percepções que desconhecemos em relação às coisas que estão distantes. Conseguimos abarcar num olhar amplo grandes distâncias. Vê pelos olhos do corpo o que podemos imaginar apenas pelo pensamento. A perfeição dos espíritos, continua Kardec, se reflete na perfeição moral dos seres em que eles estão encarnados. Claro, espíritos melhores darão encarnados melhores. Não haja dúvida disso. Esse é o grande futuro, essa é a grande certeza da evolução. Seres humanos melhores. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento de fraternidade. É assim que, nos mundos superiores da Terra, as guerras são desconhecidas. Os ódios e as discórdias não possuem objetivo, porque ninguém pensa em prejudicar o seu semelhante. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que lhes dá uma consciência isenta de remorsos, fazem com que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Uma das características do espírito evoluído, de novo, assim como vemos na literatura, nos filmes sobre os nossos super-heróis, é um desapego em relação à morte. Uma coragem fantástica de arriscar-se porque confiam, porque praticam o bem, porque têm na sua consciência o seu grande território de paz. Paz na consciência. Isso é que caracteriza já os nossos super-heróis e caracteriza os espíritos evoluídos e nos caracterizará a todos um dia. O número de anos vividos nos diferentes mundos parece ter relação com o grau de superioridade física e moral dos seus habitantes, o que é perfeitamente racional. Na Terra mesmo, há poucos séculos atrás, a expectativa de vida da humanidade não passava de 30 anos. E a própria evolução da ciência foi determinando uma muito maior longevidade média do ser humano. Ou seja, a evolução faz, inclusive, gera um aumento na expectativa de vida. Quanto menos material é o corpo, menos sujeito às alternâncias que o desorganizam. Quanto mais puro for o espírito, menos ele ficará sujeito às paixões que o consomem. Muito interessante, né? A questão moral e a questão evolutiva profunda do ser é o fio condutor da evolução. E termina Kardec. Essa é ainda uma graça da providência, que desse modo abrevia os sofrimentos à medida que evoluímos.
seres evoluídos, não sofrem. E se você lembrar de Jesus, dos luminares, alguns deles, como Jesus, que passaram por extremas dores, por extremas dificuldades, você precisa saber que os mártires, nas suas cruzes, nas suas fogueiras, nas suas decapitações, nas suas perseguições, nas suas torturas, eram detentores de um poder mental tão grande, estavam em tão grande comunhão com a luz, que os seus sofrimentos eram muito amenizados por esse estágio avançado de consciência. Aqui na Terra já as pessoas comuns já vivem isso. Por exemplo, conta-se que a maior dor da vida é a dor do parto. Pois mulheres enfrentam essa dor superlativa com uma coragem fantástica, porque estão imbuídas de amor. Veja que exemplo concreto. Quando estamos imbuídos de amor, superamos a dor. Não damos importância, não nos concentramos nela. Focados no amor, tudo fica mais suave, mais harmônico, mais pacífico. Se os seus olhos são maus, tudo à sua volta será mau, ensina Jesus. Se nós buscarmos o reino dos céus, estivermos em estado de elevação vibracional, espiritual e moral, tudo mais nos será acrescentado. Todas as crises restarão superadas. Vejam, meus amigos, não é muito, mas entrever o futuro da humanidade com esse fio condutor da evolução moral, espiritual, vibracional, é maravilhoso. E saber que esse futuro não está longe, mas já está exemplificado, já existe em lampejos na nossa própria vida, nos dá certeza da vitória no bem. É mais que uma esperança. É mais que esperar que tudo se resolva. É mais do que esperar que não caia uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. É a certeza que quem faz o bem, recebe o bem. Que quem vive no bem, constitui à sua volta uma atmosfera, porque respira o bem. Que assim seja desde já. Busquemos o melhor para todos nós, mas com a consciência de que o melhor virá para nós quando nós nos dedicarmos a fazer o melhor para os outros, ao nosso redor, para a vida e para a humanidade. Muito bom que essa consciência dirija os nossos dias. Ieda de Jesus Lopes, saudamos a amiga. Hugo Souza, falando que não temos poder de mudar o mundo, mas temos o poder de torná-lo melhor. Sejamos luz. Faça em você a melhoria e a luz que você pretende para o mundo. Assim ensinou Mahatma Gandhi. Muito bom. Gugu, nossa companheira de estudos aqui, muito legal ter essa amizade. Eliana Lauri, Osório Simões, Sérgio Marques, Maria Aparecida Rodrigues, Ju Passos, Cristiane Silva, Maria José Sobral. É saudando todos os amigos, na esperança de construirmos juntos uma fraternidade superior, aquela fraternidade que se expressa no coleguismo dos alunos, de quem estudou junto, que se evidencia no coleguismo daqueles que trabalham, que constroem algo juntos, na fraternidade que brota daqueles que
se sacrificam, que interdependem, que se beneficiam e se servem uns aos outros no ambiente familiar. Que da nossa forma consigamos construir esse coleguismo, essa confraternização, essa alegria de trabalharmos e crescermos juntos. Muito obrigado pela companhia. Compartilhe esse nosso espaço, esse nosso momento, esse nosso estudo para todas as pessoas que estiverem à sua volta. Um grande abraço e até amanhã, 18 horas, sem falta, estaremos aqui. Até amanhã.